Olá, senhores e senhoras. Daqui fala o Vieira, preparados para uma jornada emocionante pelo passado cheio de espirros, tosses e muitas histórias intrigantes? Hoje, vamos mergulhar fundo nas piores epidemias que já assolaram a humanidade e descobrir aqueles detalhes que vão fazer você coçar a cabeça e dizer: não é possível. Mas antes de começarmos, pega a pipoca e ajusta o cinto, porque estamos prestes a embarcar em um passeio recheado de curiosidades médicas que vão te fazer rir e refletir sobre como a história da medicina tem suas reviravoltas loucas. A peste negra. Vamos dar um mergulho profundo no mundo sombrio da peste negra. Quando se trata das piores epidemias, ela é a verdadeira estrela do show. Imagine uma festa cheia de ratos, pulgas e, claro, muitos espirros. Entre 1347 e 1351, essa epidemia, causada pela bactéria Yersinia pestis, tirou uma média de 75 milhões de pessoas de cena na Europa. Isso é quase o mesmo que tirar todo mundo de Nova York, Londres e Tóquio de uma só vez. Essa festa sombria começou com os ratos carregando pulgas infectadas que, por sua vez, passavam a doença para humanos. Em pouco tempo, cidades inteiras se transformaram em zonas de pesadelo, com a morte assombrando cada esquina. E você que pensava que uma festa de Halloween era assustadora. O mais surpreendente é que naquela época a higiene era quase um conceito desconhecido. As cidades medievais não eram exatamente exemplos de limpeza e ordem. Com isso, a peste negra encontrou terreno fértil para se propagar rapidamente. Ela não se importava se você era nobre, camponês ou até mesmo realeza. Todos eram convidados para essa festa sombria. A peste negra não apenas tirou vidas, mas também abalou a sociedade. A economia foi afetada, comunidades inteiras foram dizimadas e a fé nas autoridades foi questionada. Não era só uma epidemia, era uma reviravolta completa no status quo. Hoje, com avanços na medicina e nossa compreensão das doenças, podemos olhar para trás e entender o que causou o terror. Mas a peste negra deixou um legado, nos lembrando da fragilidade da existência humana e da importância de medidas sanitárias e médicas sólidas. Então, a próxima vez que você estiver se sentindo mal por pegar um resfriado, lembre-se da peste negra e agradeça por viver em uma época onde a medicina é tão avançada. A varíola, também conhecida como bexiga, era uma doença que deixava suas marcas de maneira permanente, tanto na pele quanto na história. Seu início permanece envolto em mistério, com as primeiras evidências datando de múmias egípcias do século III. Parece que essa doença intrigante decidiu fazer uma entrada dramática no palco do mundo. Ao longo dos séculos, a varíola desencadeou surtos de proporções devastadoras. No século XVIII, a Europa enfrentou a terrível estatística de cerca de 400 mil mortes anuais por varíola. Além disso, 1 a cada 3 pessoas afetadas por essa doença sofria consequências trágicas, como a perda da visão. Os sintomas da varíola eram como um roteiro cheio de reviravoltas. Tudo começava com febre e vômitos, seguidos pela formação de úlceras na boca e erupções cutâneas na pele. As erupções evoluíam para bolhas características, com uma depressão ao centro, criando uma imagem única na pele. E como se isso não fosse o suficiente, essas bolhas se transformavam em crostas, deixando marcas que durariam para sempre. A varíola era transmitida diretamente entre pessoas ou por meio do contato com objetos contaminados. Para combater essa ameaça, a vacina contra a varíola surgiu como uma ferramenta de prevenção crucial. Graças a ela, a erradicação da doença se tornou possível. Finalmente, em 1977, foi diagnosticado o último caso natural de varíola. Esse marco levou à certificação oficial de sua erradicação em 1980
pela Organização Mundial de Saúde. O risco de morte após contrair a doença era de cerca de 30%, com bebês sendo mais vulneráveis. A cólera. Ela decidiu ser a viajante do século XIX, indo de um lugar para outro mais rápido do que fofocas em grupo de WhatsApp. Essa doença não tinha limites e estava pronta para mostrar que ninguém estava a salvo. Mas espera aí, não vamos deixar essa história só no susto. Em 1854, em Londres, um herói da medicina entrou em ação. E não era um detetive investigando trajes de inverno, era o incrível Jon Snow. Ele percebeu que a água contaminada estava na raiz dessa epidemia aquática. A cólera ensinou que a higiene é a chave para evitar uma epidemia. Foi um lembrete claro de que a água contaminada e a falta de saneamento eram os vilões por trás desse rolê aquático. Então, se você achava que lavar as mãos era só uma dica da vovó, pense duas vezes. A partir dessa lição, medidas de prevenção foram tomadas. O tratamento da água e o saneamento básico entraram em cena para evitar que a cólera fizesse mais visitas indesejadas. Foi uma mudança de mentalidade que mostrou que cuidar da água que bebemos é tão importante quanto escolher o filtro certo no Instagram. A gripe espanhola, uma epidemia que deixou sua marca no início do século XX de maneira avassaladora. Preparem-se para mergulhar nos anos de 1918 e 1919, quando o mundo foi abalado por uma das pandemias mais mortais da história. Ela foi uma convidada inesperada que trouxe consigo o medo e a devastação. Essa epidemia não poupou ninguém, e sua ferocidade marcou a história. A gripe espanhola não se importava com nacionalidades ou fronteiras. Ela viajou pelo globo como um furacão, matando cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. E a vítima preferencial? Os jovens. Sim, aqueles que deveriam estar na flor da juventude foram os mais afetados por esse evento trágico. E você aí pensando que só as batalhas da Primeira Guerra Mundial eram letais. A gripe espanhola fez um trabalho igualmente impressionante. A mobilização das tropas durante o conflito acabou se tornando um vetor perfeito para a disseminação da doença. Parece que, naqueles anos, a humanidade estava enfrentando uma batalha em duas frentes: a guerra nas trincheiras e a luta contra a pandemia. Agora preparem-se para uma viagem no tempo até os anos 80, quando uma epidemia sacudiu o mundo e mudou a forma como encaramos a saúde e os direitos humanos. Hoje, vamos falar da epidemia da AIDS, uma história de luta, superação e avanços incríveis na medicina. Então ajustem seus óculos de sol, porque o brilho dessa história vai ofuscar qualquer outra coisa. A epidemia sem pedir licença. Imagine só, a AIDS chegou sem pedir licença e abalou estruturas como um terremoto. Foi um momento em que a doença desafiou não apenas a saúde, mas também a sociedade, levantando bandeiras de luta e direitos. E quem não ficou parado? A galera LGBTQ. Eles saíram da toca e enfrentaram o problema com uma coragem incrível, mostrando que a união e a determinação podem superar qualquer obstáculo. A luta e a superação. A epidemia da AIDS trouxe à tona uma batalha pela conscientização, pelo respeito e pelo tratamento adequado. A galera não apenas enfrentou a doença, mas também enfrentou o estigma e a discriminação. Foi uma época em que as pessoas se uniram para mudar o jogo, e as vozes que antes eram abafadas ganharam força para exigir igualdade. Avanços médicos brilhantes. E então, o que antes parecia impossível aconteceu. Graças a esses avanços na medicina, o tratamento da AIDS evoluiu de forma incrível. Hoje em dia, o tratamento está tão bom que a doença até aceitou um convite para conviver em paz. Sim, isso mesmo, conviver em paz. Com os medicamentos antirretrovirais, é possível controlar a doença
e permitir que as pessoas vivam vidas saudáveis e plenas. E a moral da história é: não subestimem o poder da união, da coragem e da ciência. A epidemia da AIDS nos ensinou que, mesmo diante de desafios avassaladores, é possível criar mudanças reais e transformadoras. A medicina evoluiu e agora, quando espirramos, podemos agradecer por não estarmos em meio a um surto da peste negra. E assim, meus amigos, fechamos mais um capítulo nas histórias malucas das piores epidemias da história. Lembrem-se, a ciência, a coragem e a determinação têm o poder de mudar destinos e construir um mundo melhor. Até a próxima jornada pelo tempo e pela ciência, pessoal.